Amém. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, por todas as maravilhas que Ele, em seu infinito amor, tem feito e tem operado em favor de cada um de nós. Palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías, capítulo 61. Nossas Bíblias já estão abertas e eu quero fazer um convite imperdível para todo mundo, tá? Nós vamos ler esse texto, é um texto muito especial. Eu quero introduzir a mensagem de hoje com uma nota explicativa. A Igreja Adventista possui em seu módulo semanal, ordinariamente, 4 cultos. Cada um desses momentos possui um propósito específico. E por que eu declaro a vocês o propósito de cada um deles? Para que você saiba o que vem buscar quando vier a este santuário. Para que você saiba o que vem trazer. Quando eu digo trazer, eu já preguei hoje, então a garganta parece que já está cansando. Hoje de 9 às 10 eu já preguei um sermão. Quando eu digo trazer, eu quero dizer a você que Jesus também quer receber seu cansaço. Ele disse isso. Ele quer receber o seu fardo. Ele quer que você pegue o dele. O momento de culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, querido amigo, que nos dá alegria de estar conosco nesta manhã, é um momento também de troca. Você leva o fardo dele, o jugo dele, e deixa o seu. Ele cuida de você. No sábado pela manhã nós temos um culto de adoração. É um momento em que a gente reconhece o senhorio de Cristo, e essa é a nota tônica, Ele é Senhor. É um culto que se propõe a colocar no coração de cada um esta consciência. No sábado à tarde, nós devemos sempre ter um culto de testemunho, um culto onde a gente dialoga sobre um tema específico, com interação, com perguntas, com o momento de tirarmos dúvidas, esclarecimentos. Nós temos um outro culto que funciona às 19h30 a cada domingo, e este é um culto de ensino para a salvação. Nesse culto, todo o temário é voltado para o ensino para a salvação. Todas as vezes que nos reunimos aos domingos, o propósito é levar você e todos nós que viemos a este lugar a uma entrega. Esse é o propósito. Quando nos encontramos na quarta-feira, então, nós temos um culto muito singular, porque ele é um culto de restauração e de poder. Mas assim como a paz que Jesus Cristo dá não é igual à paz que o mundo dá, o poder que Jesus Cristo dá não é igual ao poder que o mundo está oferecendo. É um outro tipo de poder. E assim funcionam os nossos cultos, às quartas-feiras. A partir de outubro, todos os domingos, nós vamos ter este enfoque. Pode colocar.
presidente Dilma Rousseff. Pessoas que foram a Copacabana nesta sexta-feira aguardavam o Papa Francisco. O ex-agente que denunciou os programas de espionagem do... Quem é a favor da proposta de... A cidade de Alepo, na Síria, chora a morte de um governo americano está preocupado com o eventual uso de armas químicas pelo regime do presidente sírio Bashar al-Assad. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. O que está acontecendo em nossos dias não são lances sem nenhuma importância. A palavra de Deus diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Quando a gente aprende a fazer a contagem do tempo, a gente adquire maturidade. E os domingos, eles serão especiais, porque a gente vai fazer um link dos eventos que acontecem no nosso dia a dia, da rotina televisiva, da qual temos sido testemunhas. E vamos ver que tudo isso estava assim, predito pelo Senhor. Palavra de Deus, em Isaías capítulo 61. Estes eventos serão para os domingos, a partir de outubro. Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3. Dizem: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade aos cativos e para pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, do juízo do Senhor. O Senhor me enviou para consolar aqueles que estão chorando e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que texto! Esse é um texto que fala do motivo para a minha existência. Esse é um texto que narra a minha missão, o meu dia a dia. Esse texto fala da minha rotina. Ele deixa mais que claro o amor de Deus para com a humanidade e o intuito desse Deus em me utilizar para fazer cumprir os seus propósitos. Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida, ou tivéssemos vida, e vida abundante, vida em qualidade. Quando você vai a Ezequiel capítulo 13, verso 21, você encontra ali
um ladrão. E Cristo havia dito assim: porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Só que este ladrão, que é Satanás, ele é muito esperto. E mais que matar alguém, tirar a vida de alguém, ele quer matar a qualidade, ele quer matar a alegria, ele quer matar a razão de viver. Esses dias, algumas pessoas me disseram assim: pastor, os dias estão passando tão rápido, a gente nem está notando o tempo passar. Pastor, o fim do ano já chegou, já está aí às portas, setembro está acabando. E as pessoas me disseram isso. Se você for olhar na física, o tempo não mudou. Os segundos, eles continuam tendo a mesma medida, os minutos a mesma medida, tudo está dentro do que sempre esteve, em termos de física, para o tempo. Mas nós temos um outro problema. Um problema muito simples, muito simples. Quanto do nosso dia é vivido conosco dentro da realidade? Eu vou deixar claro isso na medida que a gente for conversando. O inimigo, ele instalou uma condição anestésica. As pessoas estão anestesiadas, incluindo nós. E parece que nós não estamos conseguindo perceber a passagem do tempo, e não estamos conseguindo viver a vida, minuto a minuto. As nossas agendas estão abarrotadas, e antes que a gente possa comemorar a alegria de termos cumprido o primeiro item, a gente já parte para o segundo item, e não tem comemoração. Nesse ponto, nós somos absolutamente diferentes do nosso Deus. No primeiro dia, Ele criou uma coisa, e poderia ter criado todas no mesmo dia. Mas no primeiro dia, Ele criou uma coisa, e então Ele ficou olhando, e disse: puxa, está muito bom. E aí, tranquilidade. No outro dia, Ele vem e cria outra coisa. E na agenda dele não tinha criar a lua, criar o sol, e agora a gente tem que criar a erva, e tem que, no mesmo dia, partindo de... Não. Ele fez uma coisa, avaliou e se alegrou com o que ele fez. Nossa vida, a vida da gente, tem perdido a noção de quantidade, porque nós desprezamos a importância da qualidade. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Cristo veio para que todos nós tivéssemos vida e vida abundante, e esses dois elementos estão escritos em, pastor Laércio, lembre, João 10:10. É lá que está escrito, Evangelho de João. Filhos de Deus, vocês precisam agora colaborar comigo em uma coisa. Eu vou dizer o que é. Deixe-me citar 3 pensamentozinhos antes, e depois eu vou participar com vocês de um momento importante. A palavra de Deus tem um texto que diz assim: desperta tu que dormes. A palavra de Deus, ela parece que se deu conta que nós estamos dormindo e precisamos acordar. Tem um outro texto que diz assim: já é hora de despertardes do sono. Isso está no livro de Romanos. E tem um outro texto que diz assim: erga a sua cabeça, note, perceba, sua redenção está próxima. A palavra de Deus, ela parece que fala para quem parece que está dormindo. Parece que não está notando o tempo passar. Exatamente como acontece quando se está dormindo. Não se percebe o tempo passar. Exatamente como acontece em relação a quem está anestesiado. Não sente o toque. Não sente.
E parece que o inimigo montou uma cadeia de circunstâncias que nos rouba a sensibilidade do existir. Não basta René Descartes, e ele encantou o mundo na época, quando ele sintetizou toda uma filosofia existencialista, dizendo: penso, logo existo. Quando ele disse isso, e olhe, muitas interrogações vieram, e são interrogações muito interessantes, não dá tempo para a gente dialogar acerca dessa conclusão dele, mas na realidade, quando você abre a palavra de Deus em Atos 17, você encontra o seguinte, que em Cristo é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Para a palavra de Deus, o existir não vem a partir do pensar. O existir vem a partir do estar em Cristo. E existe toda uma filosofia cristã sistematizada para comprovar isso. Mas deixe-me dizer algo a vocês. O próximo ano será o 4º ano que eu estou aqui. Este é o 3º ano. O próximo ano já será o 4º ano que eu estou em Brasília, que eu estou nessa igreja. Eu conheço um pouco dessa cidade já. Eu já não me perco, já não fico perguntando toda hora onde ficam as coisas. Eu já consigo me movimentar bem em Brasília. Eu conheço já um pouquinho a coletividade adventista, a comunidade cristã adventista de Brasília. Conheço um pouquinho. Eu já fiz programações na Central, no Guará, em Taguatinga, no Sudoeste. Eu conheço um pouquinho a comunidade adventista daqui. Deixe-me falar a vocês, a palavra problema, ela é negativa. Eu já falei, né? Então já está dito, tá. Nós temos um problema. Hoje, nós temos uma igreja, uma comunidade orientada para tarefas. Quando você lê o texto de Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3, que foi o primeiro texto que nós lemos, a gente percebe que a nossa vida deveria estar orientada para pessoas. Mas nós temos uma comunidade religiosa orientada para tarefas. Nós temos um estilo de vida orientado para tarefas. Não temos um estilo de vida orientado para pessoas, incluindo nós mesmos, porque nossa vida deveria se dar conta da nossa existência também. Nós viemos a este mundo em missão. Nós somos missionários. Há um propósito para a nossa existência. E eu estou preocupado, porque a palavra de Deus tem um texto em Salmos 90, verso 12, que diz assim: Senhor, ensine a gente a fazer a conta dos nossos dias, para que a gente alcance coração sábio. E coração sábio nesse texto é maturidade. Vamos pensar um pouquinho sobre os adolescentes. O principal motivo de morte entre os adolescentes está em um erro de julgamento deles. Eles padecem de uma síndrome chamada síndrome de eternidade. Então eles montam em uma moto e aceleram até esgotar. O Paulo é motoqueiro, que eu já tive na sua casa ali visitando, e ele tem um Fusca bem velho, mas muito arrumadinho, mas bem antigão. É 69, é? 65, é 65 o Fusquinha dele. E ele tem uma moto que no sábado ele usa para fazer trilha, no sábado, no sábado ele está aqui, né? No domingo, né? Então assim, você não esgota o acelerador da sua moto, esgota? Não esgota, ele tem maturidade. Ele sabe que a vida é exígua e ela é breve. Porque ele sabe que a vida não é um bem assim que não se esgote, então ele cuida da vida. Mas o adolescente, porque padece dessa síndrome de eternidade, e ele padece disso porque ele não tem maturidade, e ele não tem maturidade porque ele não aprende a contar os dias.
Aí a palavra de Deus nos propõe isso, que a gente aprenda a contar os nossos dias. Veja só, a primeira vez que eu participei dessa reflexão, isso expandiu a minha mente. E o que eu vou pedir a vocês que façam agora é algo que me fez bem e vai fazer a vocês. Eu vou explicar. Eu vou dar a vocês um minuto, não tem como dar muito tempo. Nós estamos em que ano? Que ano é esse? 2013. Você vai conversar com sua amiga, ou com sua esposa, ou com seu irmão, ou com seu marido, como se você estivesse em 2003, portanto, 10 anos atrás. Tipo, deixa eu me concentrar aqui, eu vou pensar agora. Eu estou em 2013, 10 anos atrás, eu estava em Recife, ok. Eu hoje tenho que dar uma passadinha numa igreja que eu estou construindo em Taquitinga, fica no sertão do Pernambuco. Lá tem uma comunidade que nós batizamos 35 pessoas e não tem crente maduro, eu preciso ir lá. É sábado. Hoje à noite eu tenho que pegar minha esposa e levá-la para comer uma tapioca em Olinda, na Sé. Que já faz uns dias que eu não a levo lá, então eu vou levá-la hoje. Pronto. Eu estou conversando agora, em 2013, como se eu estivesse em um sábado de 2003. Esse exercício me fez pensar no meu tempo, na minha existência. E eu queria que você, só um minutinho, não dá para ser mais. Um minutinho, você volte para 2003, 10 anos atrás, e converse com sua esposa, sua noiva, sua namorada. Comece com ela, com ele. Concentração. Tempo. Eu agora vou avançar 10 anos a partir daqui e vou para 2023. Eu comemorei há 3 meses atrás, 57 anos. Estou ansioso pelas férias de dezembro, porque vou visitar meus netinhos. Incrível, mas gosto muito do Natal e não falta muito tempo para eu me aposentar. E eu já sei o que eu vou fazer daqui a 5 anos, quando eu me aposentar. Eu vou ficar disponível para pregar o Evangelho. E meu último suspiro vai ser dizendo o nome de Jesus Cristo. Então, assim, faltam só 5 anos para eu me aposentar. Como esses 30 anos passaram rápido. Pronto. Fui para 2023. O primeiro é mais fácil, porque é só lembrar. O segundo é mais difícil, porque tem que abstrair. Entende? Mas converse com a mesma pessoa. E fale com ela sobre 2023, como se você já estivesse lá.
Ok. Que bom. Bom, 2023 eu estarei dando uma volta na Harley Davidson do meu amigo. Você vai comprar uma daqui para lá. Estarei visitando o Vitório, vovô de muitos. Quando eu parei para refletir e voltar no tempo e ponderar sobre o que eu fiz da minha vida, quando eu adiantei um tempo um pouquinho e me dei conta que ele se escoa como areias de ouro, como um verdadeiro tesouro, cada minuto, cada segundo da sua vida é um bem divino. Os namorados ficam empolgados porque estão namorando, mas dizem assim: hoje nós estamos casados. Imagina, os namorados ficam empolgados, eu só de olho neles, né? Só de olho neles, para a empolgação ser medida, né? Pensem em outra coisa. Duas situações. A primeira, o metrô está cheio. O metrô está cheio. E uma pessoa passa mal. Passa mal. Situação número 2. O metrô está com poucas pessoas. E uma pessoa passa mal. Situação 1, o metrô está cheio e uma pessoa passa mal. Situação número 2, o metrô está com poucas pessoas, não cheio, poucas, e uma pessoa passa mal. A pergunta: em qual situação a pessoa tem mais chance de ser atendida? Na primeira com o metrô cheio ou na segunda com poucas pessoas? Por que será? Por que apesar de muito mais possibilidades de atendimento, a segunda situação a gente já sente que é mais provável de ser atendido? Sabe por quê? Porque na multidão as pessoas tendem a transferir responsabilidade. Nós vamos nos dar conta da nossa existência se a gente parar de usar tanta coisa para distrair. Sabe aqueles joguinhos para passar o tempo? Para passar o tempo. Quando o tempo deve ser aproveitado e remido. O tempo precisa ser resgatado, porque o tempo é um dom de Deus e ele não pode ser desperdiçado. A maturidade vai me dar responsabilidade para com o meu tempo, mas eu só sentirei que devo ser responsável se eu compreender a minha missão. Gente que não sabe a que veio, não nota o tempo passando, porque qualquer direção serve. E esta é uma preocupação, porque eu tenho ouvido da boca de adventistas dizendo que o tempo está passando muito rápido. E se tem uma coisa que um adventista, ele deveria ter plena percepção, é de que ele existe. Eu não falo viver, eu não falo se mover apenas, mas eu falo de existir, porque nele vivemos, é um grau, é uma instância inferior. Nos movemos, ou seja, já atuamos, mas mais do que isso, em Jesus Cristo nós existimos. E como é importante que a gente perceba. Você sabe o que está acontecendo? O efeito multidão. A multidão vai e a gente vai também. E se onde tem mais gente, o interesse por ajudar quem está passando mal no metrô diminui, é porque eu me tornei massa.
Eu me tornei multidão. E se há uma coisa contra a qual a palavra de Deus luta sistematicamente, é que você não vire multidão. Pastor, me diga um texto que fala disso. Eu tenho um texto específico que diz: não siga a multidão para fazer o que ela faz. Agora, eu tenho inúmeros textos que usam um outro verbete, a palavra santo. O sentimento de alguém, ninguém e todo mundo, que a multidão sente, e que alguém, ninguém e todo mundo são a mesma pessoa. A multidão tem isso interiorizado. Esse sentimento que a multidão tem não pode acometer nenhum dos filhos de Deus, porque em toda a Escritura a palavra de Deus faz duas coisas. Primeiro, nos responsabiliza, e segundo, nos dá poder para assumirmos nossas competências. Nós não podemos perder a noção de santidade, que nada mais é do que estar separado para cumprir esta missão de Isaías 61, de 1 a 3. Só para que ninguém esqueça: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me preparou, me ungiu, me santificou, me separou para pregar boas novas a quebrantados. Quem está triste precisa de evangelho. Que evangelho? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo precisa deste evangelho. Todo mundo precisa. O Senhor está sobre mim, e o Espírito do Senhor me ungiu para fazer essa obra. Ele encerra dizendo assim: a pregar o ano aceitável do Senhor. O verso 3 diz: e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Nós temos uma missão, é colocar sobre as pessoas uma coroa. Você é príncipe do Rei do Universo, você é corregente dos interesses divinos. Uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Nós temos uma missão que é espalhar e semear o bem. Filhos de Deus, o Novo Testamento possui um refrão. O refrão do Novo Testamento é uma expressãozinha que diz assim: uns aos outros. Aparece 21 vezes no Novo Testamento essa expressão. Olhe só algumas delas. Aparece em Romanos, aparece em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em 1 Pedro, em 1 João. E algumas vezes diz assim: amando uns aos outros. É como se fosse um refrão. Aí diz assim: edificando uns aos outros, acolhendo uns aos outros, admoestando, abrindo os olhos uns dos outros, saudando. Você sabe o que é saudar? No texto bíblico, essa expressão saudar, ela quer dizer se dar conta que o outro veio, se dar conta que o outro chegou, se dá conta que a ausência foi rompida e agora existe a tua presença na minha presença. Estamos juntos, você é meu irmão. Saudação é muito mais do que boas-vindas, é se dar conta da relevância da presença. É interessante porque 21 vezes é uma coisa repetitiva. Às vezes diz assim: esperando uns pelos outros. Está aqui, esse esperando está em 1 Coríntios 11, 33. Em 1 Coríntios 12 está escrito assim: importando-nos uns com os outros. Eu tenho que me importar com você. Nunca sou por acaso eu guardador do meu irmão. A palavra de Deus propõe que quando eu me dou conta dos meus afazeres para contigo, eu consigo degustar a vida, eu consigo perceber a minha passagem por ela.
E essa sensação de que tudo passa muito rápido, ela vai desaparecer e virá para a medida correta. Eu estou hoje combatendo ferozmente. O volume do som está alto, porque eu estou combatendo ferozmente essa percepção de que a vida está se escoando. Porque o inimigo montou uma cadeia de circunstâncias que torna a gente passageiros dessa agonia que é esta vida. Ao invés de sermos atores, somos audiência. Suportando uns aos outros, está escrito também, viu? Servindo uns aos outros, levando a carga uns dos outros, consolando uns aos outros, e uma coisa muito interessante, confessando nossas falhas uns aos outros. Pastor, qual a importância desse último aí? É simples. Quando eu converso com você e falo das minhas fragilidades, e eu as tenho, eu fico vacinado contra a hipocrisia. Porque existem algumas coisas que fazem mal a gente. Exemplo, a necessidade de mostrar que está tudo bem. Porque quem tem fé em Jesus está tudo bem. Aí Cristo disse, você vai ter aflição. Mas quando lhe perguntam como é que você está tudo bem. Na nossa cultura funciona assim. A gente, conosco está tudo bem. E conosco está tudo bom. Está tudo bom na medida em que não tem nada de errado. E está tudo bem na medida em que eu não tenho problemas. E a gente tem que estar passando essa imagem triunfalista. Essa coisa de que, inexpugnável, a minha fé não deixa eu ter problema. Porque quando o problema vem, eu faço uma reza e o problema... E não é assim. E isso cita a hipocrisia. Por quê? Porque eu só falo de triunfo. Aí o outro, que sabe que tem aflições, porque Cristo disse que ele teria, aí chega assim, eu vou ter que contar uma coisa boa também, porque aqui só está tudo bom. E aí a gente entra naquela roda de hipocrisia, sabe como é? Quando eu falo das minhas fragilidades, o outro também se situa e se desarma e se sente à vontade para ser humano, e a gente começa a ter vontade de se encontrar. E se há um crime que cometemos contra nós mesmos, é nos negarmos o relacionamento, e a vontade de se encontrar, ela desaparece, porque são dois hipócritas. Quem quer se encontrar com hipócrita? Eu não quero. E quando eu sou um, os outros também não querem. Nós somos humanos, nós temos lutas. O culto de quarta-feira é um culto que cumpre esse papel. A gente chega aqui com roupa mais simples, o culto dura uma hora, nos dividimos em grupos pequenos, e por 15 minutos nós conversamos. Esses 15 minutos são muito mais do que uma terapia, do que uma catarse. Esses 5 minutos são minutos, esses 15 são minutos de humanidade. São minutos de pertença. Esta semana, eu, o Milton, a Cassandra, tem uma santa que eu vi aqui com tua adoração infantil. Nós saímos pela esplanada. Tinha mais um grupo de pessoas. Nós saímos com cobertores, comida. E nós distribuímos entre aquelas pessoas que estavam deitadas no chão, sem ter onde reclinar a cabeça. E aí a gente foi distribuindo. Entregamos para um, entregamos para outro. E eles foram pegando aquilo. E a gente gastava tempo conversando com eles. Um deles, já o último, já no final, eu cheguei a me assentar ali perto deles, e a gente começou a conversar. Pediram oração, nós oramos. Aí eu perguntei sobre a vida, a família deles. Você tem família? Tem. Tem quanto tempo que você não conversa com sua família? Ah, tem muito tempo. Você mora onde? No Espírito Santo.
Um rapaz que estava conosco disse: você quer ligar para sua mãe? Ele olhou assim, os olhos brilharam assim, né? Ele ficou assim, meio assim, pela possibilidade, ficou feliz. O rapaz que estava conosco pegou o telefone dele, que tinha poucos créditos. Diga o número. Você lembra? Ah, eu ainda lembro. E aí, ligou. Entregou. Aí eu disse: diga, tome a bênção de sua mãe. Diga: bênção minha mãe. Quando ele disse: mãe, pense num homem de 40 anos desabando, chorando. Ele disse: fale com minha mãe, pastor. Eu peguei o celular e dona fulana, eu não lembro o Milton, mais o nome dela, você lembra? Como? Dona Mercedes. Dona Mercedes, o seu filho está bem, viu? Ele ama muito a senhora. Como é que a senhora está? Ela disse: com saudades. Se o seu filho quiser voltar para casa, dona Mercedes, a senhora o recebe? Ela disse: o senhor é o pastor? Eu disse: sou. Ela disse: ele é meu filho, pastor. Eu entreguei o telefone para ele de volta e esse rapaz chorou demais. Nós andamos pela rodoviária toda, tinha muita gente deitada no chão, e demos alimento, e demos cobertor. Eles cheiravam mal, estavam sujos. Vocês acham que eu gosto de cheiro de xixi? Nem em nome da cruz eu gosto. Eu vou em nome da cruz, mas não é gostar daquilo. Ninguém nunca deveria gostar de imundícia, de sujeira, de odor desagradável. Nunca. Mas quando eu voltei para minha casa caminhando, apertei o botão do meu elevador, subi, sentei no sofá da minha casa. Primeiro tirei o sapato na entrada, fui tomar um banho, voltei, sentei no sofá e pensei sobre a razão da minha existência. Se eu não amar você, é a mais terrível mentira dizer que amo o Senhor. Porque como poderei eu amar o Senhor que eu não vejo, se eu não amo a você que eu vejo? E amar você só se você estiver limpinho e cheirosinho? Que bom. Mas, filhos de Deus, você tem uma missão nesta terra. Quando vocês quiserem: pastor, eu posso ir com o senhor? Esta semana o Milton voltou lá, comprou a passagem, e embarcou. Milton, você levou até a rodoviária? Vocês dois embarcaram ele, os dois, foi? Pronto. Que Deus os abençoe. Uma coisa boa é chegar junto desses lugares com uma mulher ao lado. Incrível como mulher é coisa santa. Se chegasse só homem, as pessoas ficariam meio... Mas a Cassandra, ela ia com a gente, sabe? E aí ela junto, e aí quando chega uma mulher, então assim, dá uma sensação boa. As mulheres, elas deveriam acordar para a santidade delas, para a grandeza delas. Só a presença de uma mulher já dá acolhimento. Se chego só eu e o Milton, 2 bandidos. Mulher é coisa santa. Se essas mulheres se levantassem, pegassem a gente, vamos lá, vamos fazer a obra de Deus, vamos amar as pessoas. A gente tem uma Vila Planalto aí inteirinha de gente que sofre também. A obra não falta. Hoje à noite, você quer passear? Vá passear lá. Tem prostitutas, a gente deu comida para as prostitutas, porque tem prostituta de 400, mas tem prostituta de R$10. E a gente deu comida para elas, sempre com a mulher. O que eu digo, mulher é coisa santa. Um homem acompanhado de mulher vira outro homem.
Eu só queria falar para a igreja que a gente conseguiu a passagem, ele foi embora. A gente não acreditava que ele ia ir para casa, que ele ia desistir no caminho. Ele tá, todos os dias que a gente conseguiu falar com ele, o dia que ele estava mais bêbado é naquela manhã que a gente foi levar ele para a rodoviária. Se tem alguém aqui que é de Vitória e conhece Vila Velho, né? Vila Velho, velho ou velha? Velha, Vila Velha. Ele é de lá, a gente conseguiu falar com a mãe dela, está super feliz dele, que tem um tempão que ele não foi para casa, já está bem velhinha ela. Se tem alguém aqui que quer ajudar ele, o nome dele é Amarildo, a gente tem um número da casa dele, a gente queria ver se tem alguma clínica lá que ele pudesse tratar. Então, se tem alguém que é de Vitória, que quer ajudar esse cara, a gente vai ficar muito feliz de saber que ele saiu aqui da rodoviária, que ele via na rua, e está lá que ele vai conseguir algum tratamento. Só isso. Quer encontrar a Jesus? Muitos de nós temos ido aos templos encontrar a Jesus. Muitos procuraram a Jesus em muitos lugares. Vão pelas esquinas e valados, encontrarão a Jesus Cristo. Olhe, você acha que eu estendi a minha mão para pegar na mão daquele cara sujo? Sujo, tinha outros, vários, falamos com vários. Embriagado. Acha que eu estendi a minha mão porque eu gosto? Não gosto não. Não gosto. E é falsidade, hipocrisia. É uma santidade falsa que não existe, não tem quem goste. Nem a minha mãe, olha, a minha mãe ela trabalha por carentes. Eu já vi a minha mãe limpando ferida de quem ela não conhecia. Aquele negócio feio, e ela limpando. Mas nem ela gosta. Faz porque o Senhor deu uma missão. Quando você quiser fazer bem às pessoas, traga um cobertor para a Adra, traga aqui, compre um cobertor. Compre material de higiene, traga para cá. Filhos de Deus, amados em Cristo, seria maravilhoso que todos nós nos apropriássemos das coisas de Cristo. Tem alguma mulher aqui, que quando se casou, o namorado já tinha carro, quando se casou ele já tinha carro? Alguma mulher? Quando você se casou com o Nelson, ele já tinha carro. Você também? Você também. Interessante isso. Na véspera do casamento, o carro era do Ricardo, Lívia. Na véspera do casamento, Thaís, o carro era do Nelson. No dia que casou, o carro ficou seu. Nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Quando eu vejo crente sem alegria, crente sem paz, é porque ele está só namorando com Jesus. Porque no dia que fizer aliança, ou seja, casamento, o que é de Jesus vai ser meu. Aí deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então a paz dele vira a minha paz. E a gente tem um monte de crente que passa 30 anos namorando, enrolando Jesus. Só embromando. Um relacionamento embromado. Você sabe como é isso? Só enrolando. Admira Jesus, acha ele interessante, acha ele inteligente, gosta das ideias dele, mas não se apropria da paz que ele tem, da graça, da justiça, da bondade, do amor dele. Se existe uma coisa linda na Bíblia, é a compreensão de que é o amor dele, é o que ele sente para comigo, e não o que eu sinto para com ele que faz a diferença. Olha, foi numa madrugada, preparando um sermão para pregar nessa igreja, eu me encontrei com um texto que eu já tinha lido várias vezes, e já tinha ouvido vários sermões acerca dele. Um texto que está em João, quando Maria e Marta mandam pessoas irem levar a Jesus o recado sobre a enfermidade do irmão delas. Eles chegam e dizem assim: Senhor, aquele a quem tu amas. Não disseram aquele que te ama. Aquele a quem tu amas está enfermo. Porque o amor que Jesus Cristo sente por mim, que faz a diferença, não é o que eu sinto para com Ele, porque o que eu sinto para com Ele, infelizmente é volúvel, infelizmente não é confiável.
A grandeza são os sentimentos dele. A grandeza é a bondade dele. E porque ele é bom, se a gente estende a mão para uma pessoa suja, amados em Cristo, a vida nunca mais vai passar rápido. E os minutos terão peso de minutos, não se parecerão segundos. E as horas se parecerão com horas e não com minutos. E os anos se parecerão com anos e não com meses. Essa sensação universal de que a vida está passando rápido, a sensação é real, porque nós fomos anestesiados e iludidos por uma cultura consumista, onde prazer está em ter, não está em ser. Onde a gente vive para a autogratificação, a gente vive sem uma missão. Quem não tem missão, a vida acaba logo. E sinceramente, a vida de quem não tem missão tem mais é que passa rápido mesmo. Agora eu fiquei com raiva. Não era nem para ficar, né? Vão e façam bem. Pense no assunto que eu estou insistindo. Um assunto insistente, não é a primeira vez. Porque vocês são joias de Jesus Cristo. A vida de vocês foi comprada por preço, não foi de graça. Ninguém está aqui de graça, foi pago. Foi pago caro para que você pudesse ter esses minutos. E o diabo funciona como um ladrão de vidas. Ladrão. Tira a percepção de que existo. Ah, filhos de Deus, um dia ele vai voltar, e no dia da volta dele, ele vai dizer: estive preso e fostes ver-me. Eu sei que você queria passar o sábado à tarde numa cama, depois de uma semana corrida, mas você foi a um hospital onde eu estava doente. Você saiu da sua casa e foi a um leprosário. Você foi a uma cadeia pública me visitar. Eu estava nu, sem ter onde reclinar a cabeça no chão de uma rodoviária imunda. E você chegou com um cobertor. E naquela noite eu não passei frio. Em verdade eu vos digo, que quando vocês fizerem um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Saia da sua casa. Nesse fim de ano, compre roupa para os outros. Não compre para você, você não precisa. Eu sei que quem menos tem aqui, deve ter 10, 15, 20 conjuntos de look visual. Você não precisa comprar mais. Pense nos outros. Eu sei que foi você que trabalhou, eu sei que foi você que ganhou, eu estou sabendo disso. Mas eu sei também que o que você ganhou pertence a Jesus Cristo. E Jesus Cristo está numa rodoviária, no chão, deitado. Ah, mas ali é enrolado, ali é mentiroso. Sim, isso é outra doença, que precisa também de tratamento. Na igreja nós temos um serviço de assistência social. Sabe de uma coisa? Quando o seu dinheirinho chegar, o seu salário, separe o que pertence ao Senhor. Separe o que pertence a você. Separe o que pertence ao seu próximo. Porque eu tenho certeza que para todos nós, Deus deu mais do que o que nós precisamos. Eu sei disso. E se Deus me deu mais do que o que eu preciso, o que é que eu estou fazendo do resto? Amarás o teu próximo como você ama você mesmo. Deus ilumine seus passos, lhe encha de fé, coragem, amor. A Vila Planalto está lá, hoje de manhã eu preguei lá. Nós vamos organizar as unidades de escola sabatina, para que cada sábado a unidade vá para lá, e faça programação lá, e faça obra missionária lá. Alguns não vão querer, porque nós nos tornamos consumidores de produtos espirituais. Um templo agradável,
uma pianista excelente, professora, toca maravilhosamente bem. Lá não tem quem toque assim. Então esse produto eu não tenho lá para oferecer. Sei que aqui é mais confortável, mas uma vezinha no trimestre, todos devem dar uma passada lá. Porque cada unidade vai para lá um sábado. Inclusive as unidades de adolescentes, as infantis, vão fazer a obra de Deus lá com o pastor também. Eu vou com vocês, a gente prega, distribui, inscreve, ajuda as pessoas. Essas crianças têm que crescer aprendendo a amar o próximo como a elas mesmas. Vamos para casa, vamos. Vamos louvar ao Senhor. Vamos, a gente pode louvar? Pode. Vamos louvar ao Senhor. E toda vez que eu chamo para louvar, eu sou do tipo que só pensa em uma música. Eu só penso em uma música. Mas eu vou pedir outra porque toda vez eu peço a mesma. Eu gosto dela. Aquela que fala do sou feliz, sou feliz. Agora eu fui bem nordestês. Sou feliz. Sou feliz. Como é? Qual é o número? 230. Eu sou do tipo que só lembra dos hinos do Cantai ao Senhor. Os números. Vamos. 230. Deus abençoe a vocês, a Lara também. Vamos louvar o Senhor, Ele merece, né? Alegria, alegria. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de Só os homens, sou feliz. As mulheres, sou feliz homens, com Jesus, juntos, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações. só a igreja. Oh, amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Agora as mulheres entram, as mulheres. Sou feliz. Os homens. Sou feliz. Com Jesus. Juntos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal, salvou-me Jesus, ó mercê sem igual. Sou feliz e hoje vivo na luz. Só os homens, eles. Sou feliz. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Juntos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Por último. A vida
Bendito Deus, que reina em glória. Nós louvamos o teu nome, porque a tua sabedoria está oferecida ao teu povo. Ninguém tem que andar por aí sem perceber a existência, sem se dar conta de que outros existem. Nenhum de nós precisa ter a vida amesquinhada por ter decidido vivê-la em autogratificação. Ó Deus do céu, enriquece nossa vida com a missão, que os nossos vizinhos não sintam falta de amor, que os nossos colegas de trabalho não morram à míngua emocionalmente, porque o Senhor nos ungiu para levarmos alegria, óleo de alegria em vez de pranto. O Senhor nos ungiu para colocarmos uma coroa na cabeça das pessoas, símbolo de realeza, símbolo de dignidade, em vez de saco e cinza. O Senhor nos enviou para erguermos o porteiro do nosso prédio, que está ali recebendo um salário pequeno, mas está ali cumprindo uma missão, e a gente tem o compromisso de erguer esta criatura. Ó Deus do céu, enche nossa alma de consideração, de saudação, de recepção, enche a nossa alma de acolhimento, ajuda-nos a suportarmos uns aos outros, ajuda-nos a corrigirmos uns aos outros, ajuda-nos a desenvolvermos relacionamentos sinceros, originais, autênticos, sem hipocrisia, sem triunfalismo, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que nossa vida seja o cumprimento do propósito que o Senhor desenhou para nós. Nos leva em paz para casa, Senhor. Toca nosso coração, nos torna responsáveis, participantes, não apenas audiência da história da vida, mas atuantes na vida. Nos abençoa com a tua graça, com o teu amor e com o teu perdão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoe a pessoa que está do seu lado. É só dizer: Deus te abençoe. Pronto. Eu vou ouvir a voz de Deus.